Oiê, tudo bem? Atividade 35 de História, turmas D. Diferentes visões sobre o mundo. Abre o livro aí na página 72 e acompanhe a explicação. Investigue e aprenda. Diferentes visões sobre o outro. As fontes históricas podem fornecer informações importantes ao pesquisador. Somente por meio da pesquisa e da análise das fontes é possível construir um conhecimento histórico. A seguir, são apresentados dois exemplos de fontes históricas escritas durante o século XVI. A primeira fonte faz parte do livro História da Província Santa Cruz. Foi escrito pelo português Pero Magalhães Gonvalo, por volta do ano de 1570. No livro, Gonvalo narra as suas impressões sobre os indígenas que habitavam o Brasil naquela época. Essa é a opinião de uma pessoa que veio de Portugal sobre os índios. Vamos lá. Letra A, texto A. Mas a vida que buscam é à custa de pouco trabalho e muito mais descansada que a nossa, porque não possuem nenhuma fazenda, não procuram adquiri-la como os outros homens, e assim vivem livres e de toda a cobiça e desejo desordenado de riquezas, já que as outras nações não carecem. E tanto que o ouro, nem prata, nem pedras preciosas têm entre eles nenhuma valia, nem para o seu uso tem necessidade nenhuma coisas dessas, nem de outras semelhantes. Isso aí é a impressão que ele teve dos índios, que os índios, como a gente já estudou, ele retira as coisas da natureza. Então, ele não precisa ficar cultivando um monte de plantas se ele vai comer só um pouco de planta. Não precisa dele ficar procurando ouro se ele não vai fazer nada com aquele ouro, né? Isso que ele quis dizer. Agora vamos para a página 73. Em meados do século XVI, houve uma tentativa do governo francês de implantar a colônia do atual território no Rio de Janeiro, a França Antártica. A segunda fonte faz parte do diário do francês Jean de Lery, que foi enviado à colônia de 1556. Durante sua estadia, teve amplo contato com os indígenas daquela região e registrou o relato de um nativo que não compreendia a maneira de pensar dos europeus. Esse relato B é a opinião de um índio sobre os europeus. Vamos lá. Vejo que vós, outros maris, sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofres grandes incômodos, como dizem quando aqui chegais. E trabalhais tanto para amortizar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutre suficiente para alimentá-los também? Pois pais, filhos, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte a terra vai nos nutrir também e os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados. Quer dizer que, na opinião do índio, a pessoa trabalha para ter riqueza, para deixar para os filhos, só que a riqueza maior é tirada da natureza. E se existe a natureza, o filho pode ir lá e cuidar do próprio viver. Não precisa dessa riqueza toda. Essa é a opinião do índio, né? Agora vamos analisar. Você vai responder essas questões no seu caderno. Eu quero que você faça o cabeçalho e escreve lá. Atividade 35, página 73, tá bom? Letra A. O acúmulo de riquezas era uma característica da cultura europeia ou indígena? Quem é que tinha que acumular riqueza? Eram os índios ou os europeus? Explique a resposta com base nas fontes apresentadas. Você vai ler lá no texto e vai tirar do texto a parte que fala quem é que junta riqueza, tá bom? Vou dar uma dica, tá no texto A. B. Segundo o autor da fonte A, como era a vida dos indígenas quando comparada com os europeus? Volta lá na página 72 que tem falando como que os índios viviam em relação aos europeus. C. Porque a maneira de pensar dos europeus não fazia sentido para os indígenas.
Em qual das fontes essa ideia é apresentada? Eu vou dar a dica que está na fonte B, mas aí você vai escrever para mim o que está lá na B que fala isso aí, ó. O pensar dos europeus não fazia sentido para os indígenas, ok? Essa foi a atividade 35 de História. Beijinho, até a próxima.